Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, nós lhe agradecemos por mais esse dia abençoado, nesse dia de estudos, de aprendizado. Pedimos que esteja sempre conosco para nos amparar, para nos guiar, para nos proteger. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Semana passada, a gente parou nesse ponto aqui, ó. Não sei se é melhor a gente voltar um parágrafo. Tá bom o tamanho aí? Quer que aumente? De aumentar um pouquinho, Tati. Tá pequeno? Melhorou? Ah, excelente. Então, a gente parou aqui, ó. É possível que certas pessoas preferissem uma receita mais fácil para expulsar espíritos maus. É melhor voltar um pouquinho, né? Para ver o que fizeram, porque eu já esqueci. Ô, Paty, a gente não ia ler o relatório Ah, tem um antes? relatório, né? Tá no. Tá lá no. O Adolfinho no... mandou no grupo, eu Classroom? acho. Ele me mandou também no privado. Qualquer coisa eu posso enviar. Ah, acho que tá no WhatsApp, então, do grupo. Isso. Todo mundo vendo minhas mensagens aí. É esse, né? Dá para aumentar mais aí? Você tá vendo o Word ou não? Você só tá vendo a revista? O que vocês estão vendo aí? Nada, é só a tela do seu WhatsApp. Ah, é? Então, peraí. Diz que eu tenho que compartilhar, então, a tela inteira. Estou vendo Luz e Amor, aí o céu e o inferno. Peraí, vou parar Céu e e inferno do começar de novo. Vitor Hugo. Uma janela. Tela inteira. Agora vocês vão ver tudo. Apareceu? Tudo, né? Agora tá vendo o Word? Estão vendo o relatório aí? Perfeito. Sim. Tá. Então eu vou ler aqui. Relatório da reunião de estudos, Revista Espírita do Grupo Luz e Amor, 14 de agosto. Pauta, edição da Revista Espírita de 1862, estudo sobre possessos de Morzini. Causa da obsessão por meio de combatê-las, página 179. Iniciou-se o estudo com a justificativa do Adolfo sobre o motivo de não estar fazendo os relatórios e o mesmo prontificou a retomar essa importante tarefa. Retomamos a leitura do parágrafo no ponto onde paramos na semana anterior e vimos que Allan Kardec evidencia o espiritismo do ponto de vista científico com uma quebra de paradigma na medida que a mediunidade revelou aos homens a existência de pelo menos uma nova doença, a obsessão, que até então não tinha diagnóstico ou era associada pela medicina como doenças mentais. Em outras palavras, a medicina tratava o efeito e não a causa. Com o advento do espiritismo, foi possível diagnosticar essa doença e propor uma terapia alternativa para ela, o tratamento espiritual com o uso do passe, prece, irradiação ou desobsessão. O objeto de estudo da ciência é o homem, a sociedade, a natureza, ou seja, o elemento material. O espiritismo tem como objetivo de estudo
Peraí que meu Google tá escutando o que eu tô falando. Me perdi. Vou começar esse parágrafo. O objeto de estudo da ciência é o homem, a sociedade e a natureza, ou seja, o elemento material, e o espiritismo tem como objetivo de estudo o elemento espiritual, ou seja, os espíritos, o mundo espiritual e sua relação conosco. Um dia a ciência reconhecerá a existência do elemento espiritual. Deixa eu só ver que parece que alguém entrou aqui. Alcione. Bom dia, Alcione. Continuando aqui. Os médiuns levantam o véu da matéria, revelando-nos um novo mundo, o mundo espiritual, de modo que eles são, para nós, o que é o microscópio para cientista, que revelou a existência de vírus e bactérias. Neste sentido, Marinês esclarece que a medicina está se voltando para o lado espiritual e humano, ou seja, o fator emocional, a fé, a prece e a gratidão ajudam muito na recuperação de qualquer doença. Nos casos de obsessão simples, em que o médium não consegue desvencilhar do obsessor, que por ele se comunica exaltadamente, dizem coisas más. Allan Kardec chega a nos provocar. Pergunta-se então, se os espíritos maus são mais poderosos que os bons? Neste caso, o médium é envolvido fluidicamente pelo perispírito do obsessor. Assim, para que alguém da equipe mediúnica possa atuar sobre o médium, é necessário penetrar na atmosfera fluídica do obsessor, uma espécie de nevoeiro, e já se sabe que dificilmente a luz penetra um nevoeiro espesso. Aqui a força está na autoridade que se pode exercer sobre o espírito, e tal autoridade está subordinada à superioridade moral. O embate entre a equipe mediúnica e o obsessor é uma espécie de ginástica moral. Neste caso, temos que esforçar para sermos superiores a ele, pela vontade, pela energia, pelas qualidades morais, e assim vencê-lo, com a espada do anjo, isto é, a virtude e a prece. De acordo com o codificador, o medo, o pavor e a angústia que sentimos é uma fraqueza nossa, que o obsessor se aproveita. E assim encerra Kardec. Dominai o medo com a vontade triunfareis. Dominai-o resolutamente, como fazeis perante o inimigo, e crede-me, vosso muito dedicado e afeiçoado Allan Kardec. Acho que ficou claro aqui, né, agora. Deus, peraí. Sim. Então acho que pode começar já daquele ponto lá que a gente parou, né? Não sei por que não tá abrindo. Sim, acho que sim. Então vou começar já desse parágrafo. Oh, meu Deus. Hoje eu que tô. Ó, ele tá andando sozinho, estão vendo? Nem tô mexendo. Meu Vou Deus. clica na tela. Tô clicando. Ó, tá loucão. Vou ter que De fechar a vez em quando revista dá e isso abrir aí. de novo. Hoje tô no lugar da Bianca aqui, com erro de problemas tecnológicos. Ih, acho que eu peguei a página errada. Página 482. Revista de 1862. Ué, por que que agora abriu diferente? Ai, meu Deus. Alguém tem o link aí da revista? Então, eu tô no celular. Hoje eu tô no celular.
que não é essa. Deixa Será eu que eu abri conferir a a versão página. errada? Estranho. Deixa eu ver. Tinha aberto essa, eu acho. Acho que é essa versão aqui. É 482, pelo que eu vi aqui. Isso, agora abriu certo. Acho que era a versão da revista que estava diferente que eu tinha aberto. Então tá. Então vou começar aqui, tá? É possível que certas pessoas preferissem uma receita mais fácil para expulsar os espíritos maus. Algumas palavras a dizer ou sinais a fazer. Por exemplo, o que seria mais cômodo do que corrigir os próprios defeitos? Lamentamos bastante, mas não conhecemos processo mais eficaz para vencer um inimigo do que é ser mais forte que ele. Quando estamos doentes, temos que nos resignar a tomar remédios, por mais amargos que sejam. Mas também, quando tivemos a coragem de tomá-los, como nos sentimos bem e ficamos fortes. Devemos, pois, persuadir-nos de que para alcançar tal objetivo não há palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem sinais materiais quaisquer. Posso Os falar? espíritos. Oi, Tonho, pode falar. Posso falar? O que você falou? Posso falar? Pode, pode. Posso? Então, a gente vê que a obsessão, ela surge com feições patológicas. Mas é uma coisa, assim, diante da ciência, e nesse caso a ciência e a medicina, a gente vê que é uma coisa inusitada para a medicina, uma coisa completamente diferente, né? Que até pode ser tratada com medicamento, né? Porque existem medicamentos, a Marilês aí pode confirmar, que inibem, né? Que inibem a ação dos espíritos. Não é isso mesmo, Marilês? Tem bastante medicamento que altera totalmente a personalidade da pessoa, né? Então, a pessoa, a gente chama de embotamento, ela fica apática, sem ação. Então, às vezes a pessoa está muito agressiva, bate, xinga, e ele muda totalmente a personalidade, né? Então, a pessoa fica como que dopada. Então, tem vários medicamentos com essa atuação no sistema nervoso central que realmente transformam, literalmente, o comportamento da pessoa. Agora, aqui, Allan Kardec oferece um tipo de tratamento diferente, né? Tanto é que ele comentou aí que tem coisa que se trata com medicamento, outras coisas não. E a proposta aqui vai ser tratar assim, com outros recursos, né? Recurso da oração, porque aí já subentende a presença de uma outra personalidade, que é o espírito, uma outra personalidade influenciando o encarnado, né? Então, o trato com essa personalidade espiritual tem que ser através do diálogo, do esclarecimento, né? E também, com o encarnado, também tem que ter um diálogo. O diálogo com o encarnado é no sentido, aliás, para ambos, né? É no sentido de haver uma transformação moral para resolver aquele problema que se apresenta, né, como uma patologia, como uma doença, porque é um desequilíbrio. Diante aí do mundo visível, é um desequilíbrio, né, que tem vários graus, vários níveis de gravidade, não é mesmo?
Então, Allan Kardec apresenta uma maneira especial e eficaz de tratar esse problema. E que vai incluir também até o passe, né? A oração, o esclarecimento do encarnado e do desencarnado e aplicações fluídicas para o fortalecimento do encarnado. E esse é o papel da evocação, né, Tony, nesse tipo de situação. Porque a evocação ela vai servir como o esclarecimento. Então, o diálogo que se tem com o espírito, o esclarecimento para o espírito que está na posição de obsessor, para que ele possa parar, de fato, de realizar a obsessão. Mas, como o Tony disse, né, o diálogo tem que acontecer tanto com o encarnado como com o desencarnado. Porque ambos são responsáveis pelo processo obsessivo. Então, não adianta nada, às vezes, o obsessor, ele entende, ele se afasta, ele segue um novo caminho, melhora, se desenvolve, e o encarnado sai ali daquele processo obsessivo por algum momento, mas em pouco tempo ele retorna num outro processo obsessivo porque ele não se modificou. Então isso é importante, né? A influência e o diálogo que tem que se ter com ambos os lados. É verdade. Deixa eu ler esse finalzinho aqui. Os espíritos maus se riem e muitas vezes se deleitam em indicar alguns, cuidando sempre de dizer que são infalíveis, para melhor captar a confiança daqueles que querem abusar, porque estes, então, confiantes na virtude do processo, se entregam sem temor. E já vai estar aí na questão das mistificações, né? Até teve uma palestra anteontem, quinta-feira, pelo Osíris e pelo José Amor, comentando sobre os falsos profetas da erraticidade. Uma palestra excelente, viu? E que a gente está sujeito, né? Nesse campo de comunicações, de evocações de espíritos, nós vamos estar sujeitos a tudo, né? Aí vai exigir de quem lida com isso muito estudo, muita prática, muito conhecimento. Como tudo, né? Toda área exige muito estudo para poder discernir, saber como lidar, né? Uhum. A hora que quiserem falar, vão falando, hein? Eu vou continuando aqui. Antes de esperar dominar o espírito mal, é preciso dominar-se a si mesmo. De todos os meios para adquirir a força e consegui-lo, o mais eficaz é a vontade, secundada pela prece. Entendida a prece de coração e não de palavras, nas quais a boca participa mais do que o pensamento. É necessário pedir a seu anjo da guarda e aos espíritos bons que o assistam na luta, mas não basta lhe pedir que expulsem o espírito mau. É preciso lembrar-se da máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E, sobretudo, pedir-lhe força que nos falta para vencer nossas más inclinações. Para nós, tais inclinações são piores que os espíritos. Oi, Tony? Com o espírito obsessor, então também não pode brincar com ele, como você está lidando aí com um bandido. Uhum. Você tem que tratar ele com amor, porque é um ser humano, né? É um filho de Deus. Ele está naquele momento, ele está, assim, às vezes, procurando, agindo por vingança, né? Alguma coisa pode ser por vingança, pode ser até por ser contrário a um trabalho no bem. Né? Tem esse tipo também. Mas sempre tratar com amor. Né? Uhum. Às vezes com energia, com firmeza, mas sempre com respeito
e com amor. Para nós, tais inclinações são piores que os espíritos maus, pois elas que os atraem, como a corrupção atrai as aves de rapina. Orando também pelo espírito obsessor, igual o Tony falou, estamos lhe retribuindo o mal com o bem e nos mostrando melhor para ele, o melhor que ele, o que já é uma superioridade. Com perseverança, na maioria dos casos, acabamos por conduzi-lo a melhores sentimentos. E, de perseguidor que era, o transformamos num ser reconhecido. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios por melhorar-se são o único meio de afastar os espíritos maus, que reconhecem como senhores aqueles que praticam o bem, ao passo que as fórmulas os fazem rir. A cólera e a impaciência os excitam. É preciso cansá-los, mostrando mais paciência que eles. Você não pode assim, lidar com ele como ele está lidando, porque às vezes ele vem bravo, ele vem nervoso, ele fala que vai quer esmurrar a gente, quer enforcar. Você não vai, né, Uhum. retribuir com a mesma moeda. Então você tem que ter muito tato, muita paciência, muito amor no coração. Eu costumo já dizer de cara que na final nós vamos te ajudar, nós vamos te ajudar. Eu vou sempre por esse lado. E o Kardec ele é muito pontual, né, demonstrando o que é necessário para de fato se escapar de um processo obsessivo. Eu me lembro que há algum tempo atrás um amigo meu me mandou mensagem falando que ele estava tendo algumas visões em casa, estava se sentindo um pouco mal, né, só com a presença ali de provavelmente um espírito que estava querendo o mal dele, assustá-lo e etc. E ele me perguntou o que ele devia fazer, né? Então, isso é muito interessante porque para nós espíritas, o processo de afastar os maus espíritos, tanto que seja um processo obsessivo ou de fato se afastar da influência deles, é bem simples, né? Porque é bem simples em palavras, eu digo, né? Teoricamente. Então, é isso que Kardec disse, né? A prece e os esforços sérios é a chave para que se afaste da influência dos maus espíritos. Lá na Gênese, ele dá um exemplo muito simples também, que é basicamente onde se encontra uma sujeira, essa sujeira ela vai atrair as moscas. A única forma de afastar essas moscas é limpando a sujeira. Então, os bons fluidos e os maus fluidos, eles são como água e óleo, o Kardec trata dessa maneira. Então, os maus fluidos atraem os maus espíritos. Se a gente se a gente transforma a nossa própria ação através da prece e do melhoramento de si mesmo, esses fluidos se transformam em bons fluidos. E, consequentemente, os maus espíritos não conseguem se aproximar de nós porque os fluidos eles são incompatíveis. Então, não tem como, não há sintonia e eles não conseguem se aproximar de maneira alguma. E para nós é muito simples, né? Falando em termos, mas obviamente que é difícil ainda para nós nessa mudança do melhoramento pessoal, porque a gente tem de fato dificuldades, somos imperfeitos. Mas é interessante como o Espiritismo simplifica o processo, né? É claro e simples. Não tem quem não entenda o que se deve se fazer nesse tipo de situação. O difícil de fato é fazer, mas que a gente sabe. E é totalmente o contrário, né, dessas fórmulas, desses talismãs que antes eram colocados a fim de afastar os maus espíritos, né? Frases prontas, orações prontas, objetos e etc. Isso, de fato, não tem nenhuma influência sobre eles e, como Kardec colocou, isso os fazem rir, né? Eles riem desse tipo de situação. Isso é muito interessante. Kardec é muito didático nesse ponto, né? O Espiritismo esclarece como uma boa ciência faz coisas que antes estavam no obscurantismo. Então, o Espiritismo clareia essa parte e torna muito fácil. E, além disso, né, o que demonstra a efetividade de uma ciência não é simplesmente com que ela explique um fenômeno ou uma série de fenômenos, mas que ela os resolva em diversas situações, que é o que o Espiritismo de fato faz com esse ensinamento que Kardec está dando. Então, essa fórmula, entre aspas, que Kardec está passando para nós, da prece,
como o Tony lembrou, o passe muitas vezes, e o estímulo do esclarecimento e do melhoramento pessoal do obsidiado são coisas que resolvem e resolveram situações de processos obsessivos. Então, é um processo que deu frutos, né? Não só se explicou teoricamente, mas de fato, no dia a dia, nas situações inúmeras que o próprio Kardec, como nós atualmente vivemos, resolveu as situações. Então, não é simplesmente uma fórmula que não tem efetividade, o que faria com que as explicações do Espiritismo, cientificamente falando, não tivessem valor também. Mas como elas explicam e também resolvem os problemas, então elas têm a validade e demonstram também o caráter científico delas, que não só explicam os fenômenos, mas também resolvem os problemas que esses fenômenos criam. Isso é muito importante. E para o nosso melhoramento mesmo, né? Tipo, a gente tem que exercer essa paciência, a oração, não é só para afastar os maus espíritos, é para a gente mesmo, né? Para a gente ir se melhorando e tal. No fundo, o remédio é a transformação moral. Uhum. A A nossa, né? prática E do aí quem bem. tá ao nosso redor ajuda também. Apesar de quem trabalha pelo bem, também vai sofrer influência daqueles que são contrários, que não quer que o bem avance, né? O bem caminhe. Mas ele sempre, quem está no bem, sempre vai ter uma reserva moral para lidar com o problema, né? Para resistir, para lidar e o seu próprio poder na oração, na vigilância, né? É. Acontece, porém, que em alguns casos a subjugação chega a ponto de paralisar a vontade do obsidiado, não lhe podendo esperar nenhum concurso sério. É principalmente então que a intervenção de um terceiro se torna necessária, pela prece, seja pela ação magnética. Mas o poder dessa intervenção também depende do ascendente moral que o interventor possa ter sobre os espíritos, porquanto não, se não valerem mais, sua ação será estéril. Neste Tem os caso, casos, tem os pode casos falar, Tom. mais graves, né? Os casos mais graves. Os casos que vêm Eu não acompanhados entendi, aí de cortou, Tom. uma psicose, tem os casos mais graves. Vem acompanhado de uma psicose, uma esquizofrenia, né? E outras psicoses aí graves. Isso. São Nesse caso, a ação magnética. comprometimentos, Ah, são desculpa. comprometimentos que a pessoa traz do passado, né? Comprometimentos muito sérios e graves, e as próprias vibrações do encarnado já colaboram para lhe dar um desequilíbrio, até físico, afeta as células cerebrais. A gente vê isso nos romances de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele explica, né? Explica a esquizofrenia, explica a epilepsia, a histeria, e quando tem o componente espiritual, né? Porque há casos que tem o componente espiritual. Mas, num caso, por exemplo, da esquizofrenia, além do espiritual, tem o da própria pessoa. Da própria pessoa. Então, aí são uma área mais grave, mais complexa, né? Mas tudo tem tratamento. Tudo pode ter uma ajuda com os recursos, mas aí também, gente, tem que entrar medicamento. Principalmente no caso da esquizofrenia. Tem que entrar com medicamento.
Né, Marinês? É porque acaba colocando em risco a vida das outras pessoas, né? A esquizofrenia, ela é altamente complexa. É uma doença mental de muito difícil controle, né? Porque mesmo tomando medicamento, a pessoa não fica 100%. Também tem vários tipos de esquizofrenia, vários graus de acometimento, né? Mas é realmente uma das doenças mais complexas, em termos de comportamento, né? Funcionamento cerebral, então implica tudo, realmente é bem complexa. E geralmente mesmo com o medicamento a pessoa não fica 100%. A gente olha e percebe que está sob efeito de remédio realmente. E sempre o ideal, sempre a recomendação é que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico em nenhuma situação. Não pode, né, achar que só espiritual. Uma ocasião, o senhor mandou um jovem aqui para o nosso centro que tinha esquizofrenia, tem, né, esquizofrenia, e ele queria tratar só pelo lado espiritual. Esse menino fazia cada coisa, ele chegava até a pular o muro, quando eu até estava sozinho lá, escondendo o telhado, e eles não estavam usando medicamento. Aí eu liguei para ele e falei, olha, o menino tem que tomar medicamento. Né? É porque, assim, a esquizofrenia é um tipo de psicose, né? E a psicose, o conceito, né, fundamental é que a pessoa cria a realidade na cabeça dela e acha que é verdade, né? Então, se você fala, não, isso daqui não é verde, né? Essa melancia por fora é verde, ele fala, não, é azul, é cor de rosa. Então, ele cria a situação, né? Tudo, ele cria a situação. Ele fala que alguém está perseguindo ele cria a coisa na cabeça dele e acha que aquilo é verdade. Então, é um tipo de psicose e tem vários graus de acometimento e realmente é bem grave. Tem que tomar remédio, sim, com certeza. Continuar aqui. Neste caso, a ação magnética terá por efeito penetrar o fluido do obsidiado, por um fluido melhor e liberar o fluido do espírito mal. Ao operar, o magnetizador ter duplo objetivo, de opor uma força moral a outra força moral, e produzir sobre o paciente uma espécie de reação química para nos servirmos de uma comparação material, expulsando um fluido por outro fluido. Por aí não só opera um desprendimento salutar, mas dá força aos órgãos enfraquecidos por uma longa e por vezes vigorosa opressão. Aliás, compreende-se que o poder da ação fluídica não só está na razão da energia da vontade, mas sobretudo da qualidade do fluido introduzido, e conforme dissemos, tal qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador. Daí se segue que um magnetizador comum que agisse maquinalmente para magnetizar pura e simplesmente produziria pouco ou nenhum efeito. É absolutamente necessário que um magnetizador espírita que age com conhecimento de causa, com a intenção de produzir, não o sonambulismo ou uma cura orgânica, mas os efeitos que acabamos de descrever. Além disso, é evidente que uma ação magnética dirigida nesse sentido não deixa de ser útil nos casos de obsessão ordinária, porque então, se o magnetizador for secundário pela vontade do obsidiado, em vez de um só espírito, será combatido por dois adversários. Ô Paty, esse trecho me lembra, se eu não me engano, é na passagem da senhorita Julie
na Revista Espírita também, a obsessão, talvez o Tonho até corrobore aí, eu não tenho certeza se é nessa, mas que a priori, É na Folha. quando é dela, não é? É o caso da Porque Folha. que tem a priori eles convidam um magnetizador muito conhecido e ele chega lá todo orgulhoso, né, do trabalho dele e ele começa a realizar o processo, né, da magnetização na obsidiada e ela estava num processo possessivo, né, não era nem uma obsessão simples, era um processo de possessão, né, tal como que a gente está estudando dos processos de Morzine. E aí os espíritos alertam, né? Allan Kardec dizem, olha, afasta esse indivíduo daí que ele está mais piorando a situação do que ajudando. Porque ele não estava ali auxiliando, ele estava fortalecendo, na verdade, o obsessor. Os fluidos que ele estava doando estavam fortalecendo o obsessor, porque ele estava ali naquele momento, né? Como ele era um magnetizador não espírita, então ele era materialista, ele estava fazendo aquilo emanando fluidos que não tinham qualidades boas, né? Só qualidades ruins. Então isso é muito interessante porque corrobora também na prática isso que o Kardec está falando. Se o magnetizador não tiver imbuído de boas ideias, de bons sentimentos, não vai adiantar nada. Ele vai estar fortalecendo o obsessor, tal como o Kardec deu esse exemplo aí, e tal como aconteceu de fato. Então é necessário que o magnetizador esteja bem intencionado no que ele esteja fazendo. Que às vezes ele tá lá só por curiosidade, né, Victor? Ele quer ver o que que vai acontecer, então ele vai deixar, tipo, vai até dar mais força pro obsessor, né? E nesse caso em específico, basicamente esse magnetizador, ele se achava o bam, 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 assim. Então ele Uhum. chegou lá todo orgulhoso, né, do trabalho que ele Hum, fazia, porque ele de fato era um bom magnetizador, mas só que ele uhum, não era espírita. Então ele não tinha aham. essa noção dos espíritos, do mundo espiritual. Ele trabalhava no sentido material do magnetismo. E isso mais atrapalhou do que ajudou. Uhum, Então ele chegou lá achando que ele ia resolver o problema sozinho. E esse uhum. foi um dos principais pontos que ajudou o obsessor e, né, dificultou mais ainda a vida de quem estava buscando ajudar o obsidiado. É porque tinha os magnetizadores que acreditavam assim na alma, em Deus, né? E tinha aqueles que eram materialistas, que não acreditava nada disso, não fazia prece, não fazia oração, porque na área espírita recomenda-se, né, que a gente faça uma sintonia através de uma oração, evocando os bons espíritos, espíritos guardiães, né? E eles não faziam, ia ser que duro, como se diz. Você vê que a É que é, coisa é delicada, né? E Kardec aí dá a receita direitinho para um centro espírita praticar, para lidar com esses casos. é que aí é basicamente a ação do passe, né, Tonho? Porque na hora de dar o passe, na verdade, não é a pessoa que tá ali aplicando que acha que vai curar a pessoa, que vai ajudar. A gente, quando tá dando o passe, a gente pede ajuda para a equipe espiritual e pensando coisas boas para aquela pessoa que está recebendo, né? Então acho que essa é a diferença, né? Isso mesmo. É igual na doutrinação, no diálogo com os espíritos, a gente não está sozinho na reunião. Uhum, Né? Sempre há sim. uma sintonia, um orientador para o doutrinador. Então, ele tem que ter essa perspicácia, essa sutileza de fazer essa sintonia com ele que está orientando ali, ajudando ele. Até muitas vezes, a pessoa quer terceirizar a doutrinação, né, e fala assim, ó, tem uma pessoa aí do lado, que Uhum, conversa com ele aí, vê o que ele está falando. Aí o próprio Espírito responde para a gente. Ah, ele uhum. está falando o que você está falando. Ele É, está falando
Ele está falando o que você está falando. É. Pela sintonia, né, Tony? É. Que a gente recebe as orientações. Legal. É preciso dizer também que muitas vezes responsabilizamos os espíritos estranhos por malefícios de que não são responsáveis. Certos estados mórbidos e certas aberrações atribuídos a uma causa oculta, em geral, são devidos exclusivamente ao espírito do indivíduo. As contrariedades que ordinariamente concentramos em nós mesmos, sobretudo as decepções amorosas, têm levado ao cometimento de muitos atos excêntricos, atribuídos por engano à obsessão. Muitas vezes a criatura é o próprio obsessor. Ah, que às vezes aqui a gente joga a culpa em outra pessoa, mas a gente que é o verdadeiro culpado, é isso, né? A gente, com as nossas imperfeições, né, nós Uhum. também arrumamos muita encrenca por Acrescentamos, nossa conta. aham. Acrescentamos, enfim, que certas obsessões tenazes, principalmente de pessoas de mérito, por vezes fazem parte das provas que se acham submetidas. Por vezes, acontece mesmo que a obsessão, quando simples, seja uma tarefa imposta ao obsidiado, que deve trabalhar pela melhoria do obsessor como um pai por um filho vicioso. Remetemos ao leitor para mais detalhes o livro dos médiuns. Resta-nos falar da obsessão coletiva ou epidêmica, e em particular a de Morzine, mas isso exige considerações de certa extensão para mostrar pelos fatos sua similitude com as obsessões individuais. E a prova disto nós a encontramos em nossas próprias observações e nas que são consignadas nos relatórios dos médicos. Além disso, resta-nos examinar o efeito dos meios empregados e, em seguida, a ação do exorcismo e as condições nas quais este pode ser eficaz ou nulo. A amplitude desta segunda parte obriga-nos a fazer objeto de um artigo especial a ser publicado no próximo número. Aí aqui terminou, Tony. Quer fazer mais algum comentário? Lembrando, aí ele também comentou, a classificação da obsessão, né? Que pode ser simples, pode ser subjugação, pode ser fascinação, e pode ser até uma possessão, que é uma subjugação de longo curso, né? Que até o próprio Kardec, lá na Gênese, refez esse conceito de possessão. Né? Porque antes, lá no livro dos médiuns, ele não admite a possessão, mas lá na Gênesis, né, Vitor? O Vitor teve que sair, Tony. Ele acabou de Aí escrever. ele vai retomar devido, lógico, a prática, a experiência, os estudos, as observações, né? Porque ele usava muito o método da observação, então ele aprendeu que também pode se chamar de possessão. Mas é lógico que não é uma possessão assim, total, né? O espírito encarnado fica ligado ali ao corpo. Mas é porque é um domínio muito forte e prolongado. Um domínio muito forte e prolongado. E aí, que é o caso da Júlia, que o Vitor fez referência, e que foi resolvido com a troca do magnetizador, né? Usando métodos espíritas, né? Que é da conversa, da persuasão, da orientação, dos dois. Tanto da Júlia, Kardec conversa com ela,
para ela mudar de comportamento, de atitude, porque as nossas atitudes, nosso comportamento atrai, né? A gente sintoniza com pessoas semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Então, por isso que a gente tem que buscar sempre cultivar bons pensamentos, boas leituras e práticas no campo do bem. A defesa nossa vai ser essa. E orientar o espírito também, né? Esclarecer sobre a questão de mudar de atitude para ter um futuro melhor, para ele realmente se engajar na evolução, no progresso espiritual, que todos nós, filhos de Deus, estamos sujeitos. Né? É a lei do progresso atuando em nós, como outras leis, né? Lei do progresso, lei do trabalho, lei de sociedade, igualdade, liberdade, reprodução, destruição, né? Tonho, isso me fez lembrar também quando a gente está como trabalhador no centro, né? Porque às vezes, muitas vezes a gente vai assim, meio que como obrigação, né? Só que aí fica pensando em outras coisas. Então, assim, você não tá fazendo o trabalho como deveria, né? Então, assim, o seu pensamento tem que estar ali naquele momento, tentando emanar bons fluidos, né? Tentando, como que tipo, receber, né, o que a equipe espiritual está tentando passar para você fazer um trabalho mais completo, né? Porque às vezes você tá lá, mas às vezes até atrapalha, né, do que ajuda no centro. Tudo isso nos leva a concluir que só o caminho do bem vai resolver os problemas. Né? Só a prática do bem, do amor. Até tem a lei de justiça, amor e caridade. Lei da justiça, do amor e da caridade. Né? Na verdade, a prática de todas as leis morais é que nos vão levar para um mundo melhor. Então, é um aprendizado, e a gente aprende com tudo, né? Aprende até com as obsessões, aí, até com os obsessores. Então, o caminho é o caminho do amor, né? Não tem outra forma. Bonito, né? É. É verdade. Marinês e Alcione estão quietinhas. A Alcione não falou nada ainda hoje. A senhora fica concentrada. É. Ela é de Eu só- sustentação. Nossa, eu tô aprendendo, né? Então, é maravilhoso participar desse grupo, realmente. É um aprendizado infinito, né? Muito obrigada É. por estar aqui. O Tonho é o responsável por eu estar aqui hoje. Se não fosse ele, ó, já tinha me perdido aí nos caminhos. Beleza. O Tonho me ensinou tudo. Estamos aprendendo junto, né? É. Estamos aprendendo Acho que é junto. isso então, né, Tonho? Acho que a gente pode É, finalizar então mais cedo, né? Que já podemos. acabou a leitura. Você faz a prece pra gente, Tonho? Aproveitando de você hoje. Assim. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por todas as bênçãos, todas as dádivas
que recebemos durante a nossa caminhada. Nós recebemos pelas instruções, pelos missionários, pelos livros. Basta que nós procuremos o bem, o amor, a justiça, e nós vamos encontrá-las em algum lugar, para colocarmos em nosso coração, para colocarmos em prática. E é o que vai garantir a nossa felicidade. Nós sabemos que quem quiser ser feliz tem que praticar as leis de Deus. E por isso nós agradecemos ao nosso Pai, que nunca nos escondeu estas benesses. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja.